Eles tiveram mais de 1700 anos para apagar isso, mas a verdade está vindo à tona. E hoje, vocês testemunharão algo que mudou a minha vida para sempre, algo que a instituição religiosa mais poderosa do mundo manteve escondido por quase 2 milênios. Você já sentiu como se algo muito importante tivesse sido silenciado pela igreja? Aquela estranha sensação de que lhe estão contando apenas parte da história, de que há páginas arrancadas do livro que você deveria estar lendo na íntegra. Se você já sentiu aquela inquietação no fundo da alma, aquele vazio que os sermões de domingo nunca conseguiram preencher, então o que você está prestes a descobrir não é coincidência. Meu nome é Nomi, e durante anos fui como você, um sincero buscador da verdade espiritual. Cresci acreditando que a Bíblia que temos hoje era completa, e continha tudo o que Deus queria nos dizer. Mas um dia, enquanto pesquisava arquivos de manuscritos antigos para um artigo acadêmico, me deparei com algo que me tirou o fôlego, documentos que mudaram tudo o que eu pensava saber sobre Cristo, sobre sua mensagem, sobre o cristianismo primitivo. Hoje você descobrirá o que nenhum púlpito lhe ensinou, o que você não encontrará em nenhum seminário convencional, o que os concílios do século IV decidiram que você jamais deveria saber. Porque existe outra Bíblia, outros evangelhos, outros ensinamentos de Jesus que foram deliberadamente excluídos, censurados, banidos e, em muitos casos, queimados. Você sabia que existem mais de 50 evangelhos que nunca entraram na sua Bíblia? Sabia que alguns desses textos contêm ensinamentos diretos de Jesus que revolucionariam sua compreensão da espiritualidade? Sabia que Maria Madalena tinha seu próprio evangelho e era considerada por muitos dos primeiros cristãos como a apóstola mais próxima de Cristo? Imagine por um momento que você está lendo um romance fascinante, mas alguém arrancou capítulos inteiros. Você fica com a história principal, mas perde subtramas cruciais, personagens importantes e reviravoltas que fazem todo o sentido da narrativa. Foi exatamente o que aconteceu com o cristianismo. A história que você sabe que é verdadeira, mas está incompleta. Os capítulos que lhe dariam uma perspectiva completamente diferente estão faltando. Nos próximos minutos, vamos reconstruir esses capítulos perdidos. Vamos explorar por que eles foram eliminados, quem tomou essas decisões e o que exatamente esses textos proibidos continham. Vou dar uma espiadinha que vai te chocar. O Cristo que emerge desses evangelhos censurados é muito mais místico, mais revolucionário e mais próximo de você do que você jamais imaginou. Mas antes de continuarmos, preciso que você entenda algo fundamental. Isso não é um ataque à fé. Muito pelo contrário. É um convite a uma fé mais profunda, autêntica e libertadora. Porque quando você conhece toda a história, quando descobre os ensinamentos que foram silenciados, sua relação com o divino se transforma de maneiras extraordinárias. Os padres da Igreja do século IV não tomaram essas decisões por malícia. Eles tomaram decisões políticas, decisões de poder, decisões que unificariam o Império Romano sob uma única doutrina. Mas, no processo, tesouros espirituais inestimáveis foram perdidos. Textos que falavam da divindade interior, de uma conexão direta com Deus sem intermediários, da igualdade espiritual entre homens e mulheres, de conceitos revolucionários demais para a estrutura de poder que estava sendo construída. Pense nisso por um momento. E se você descobrisse que Jesus ensinou sobre reencarnação? E se eu lhe dissesse que existem evangelhos onde Cristo fala sobre a natureza feminina do divino? E se houvesse textos onde Jesus revela segredos sobre a natureza da alma que mudariam completamente sua compreensão de quem você realmente é? Estas não são invenções modernas ou teorias da conspiração. São documentos reais, escritos pelos primeiros seguidores de Cristo, alguns contemporâneos dos evangelhos que entraram na sua Bíblia. A diferença é que alguns foram escolhidos para fazer parte do cânone oficial, enquanto outros foram declarados heréticos e condenados ao esquecimento. Em 367 d.C., Atanásio de Alexandria escreveu uma carta que mudaria a história do cristianismo para sempre. Nela, ele estabeleceu os únicos 27 livros do Novo Testamento que os cristãos podiam ler. Todo o resto era proibido. Essa carta, conhecida como Carta Festiva,
marcou o fim oficial da diversidade cristã primitiva. Mas aqui está o fascinante. Esses textos proibidos não desapareceram completamente. Eles foram escondidos, enterrados e secretamente preservados por séculos. E em 1945, em Nag Hammadi, Egito, um fazendeiro em busca de fertilizante natural encontrou um jarro de barro contendo 13 códices com mais de 50 textos gnósticos, incluindo evangelhos completos que estavam perdidos há mais de 1.600 anos. Era como se a própria Terra tivesse decidido devolver os segredos que a instituição tentara apagar para sempre. E quando os estudiosos começaram a traduzir esses textos, perceberam que tinham uma revolução em suas mãos. O cristianismo primitivo era muito mais diverso, mais místico e mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Essa descoberta não foi apenas arqueológica, foi espiritual. Porque esses evangelhos proibidos não apenas contam uma história diferente sobre Jesus, mas também revelam um caminho completamente diferente para o divino. Um caminho que não depende de instituições, que não requer intermediários, que não faz de você um sujeito, mas um co-criador da sua própria experiência espiritual. E aqui vem o que mais me impressionou quando comecei esta pesquisa. Estes textos não contradizem a mensagem essencial de Cristo. Eles a completam, eles a aprofundam, eles lhe dão uma dimensão que a versão oficial havia perdido. Porque o Jesus dos evangelhos proibidos não veio para criar uma religião. Ele veio para despertar a divindade que já existe dentro de você. Você percebe o que isso significa? Por quase 2000 anos, milhões de pessoas buscaram Deus em templos, em rituais, em dogmas, quando, segundo esses textos censurados, o divino sempre esteve dentro delas. A busca externa era desnecessária. A resposta estava dentro desde o início. Mas isso era perigoso demais para uma instituição que construía seu poder, precisamente com base na premissa de ser a única mediadora entre os humanos e Deus. Se as pessoas descobrissem que podiam se conectar diretamente com o divino, por que precisariam da instituição? Se entendessem que eram templos vivos, por que construir catedrais? Se percebessem que a salvação era um processo interno de despertar, por que confiar em sacramentos externos? Essas questões ameaçavam a própria estrutura de poder religioso que se consolidava. É por isso que esses evangelhos tiveram que desaparecer, não porque fossem falsos, mas porque eram verdadeiros demais. Não porque fossem heréticos, mas porque eram libertadores demais. E é justamente essa libertação que você descobrirá nos próximos minutos. Porque quando você conhece a história toda, quando entende que os textos foram deliberadamente selecionados para criar uma narrativa específica, quando descobre que havia outras vozes, outras perspectivas, outras revelações que foram silenciadas, algo muda profundamente dentro de você. Não se trata de rejeitar o que você já sabe. Trata-se de expandir sua compreensão para territórios que você nunca imaginou que existissem. Trata-se de descobrir que sua sede espiritual era justificada, que a sensação de que algo faltava na história oficial não era sua imaginação, mas sua alma reconhecendo verdades que estavam ocultas. Você está pronto para esta jornada? Porque depois de cruzar esta porta, depois de saber o que realmente aconteceu, não há como voltar atrás. Sua fé não enfraquecerá. Ela se expandirá para dimensões que você nem imaginava que existiam. Seu relacionamento com Cristo não desaparecerá. Ele se tornará mais íntimo e pessoal do que você jamais imaginou ser possível. Então, respire fundo, abra sua mente e seu coração, porque estamos prestes a descobrir juntos os evangelhos que a história oficial queria que você esquecesse para sempre. Eu sei exatamente como você se sente agora. Aquela mistura de excitação e nervosismo, aquela sensação de estar prestes a descobrir algo que mudará sua perspectiva para sempre. Porque o que você acabou de ouvir não é apenas uma informação histórica. É a validação de algo que sua alma sempre soube, mas nunca ousou expressar em voz alta. Há anos recebo mensagens de pessoas como você, pessoas que escrevem de madrugada, quando o mundo dorme, e só elas ficam com seus pensamentos mais profundos. Pessoas que confessam, sempre senti que faltava algo no que me ensinaram na igreja. Pessoas que admitem,
Tenho sede de uma espiritualidade mais profunda, mas tenho medo de questioná-la. Ouça este testemunho verdadeiro que recebi há algumas semanas. Por 30 anos, fui à missa todos os domingos. Rezei, comunguei, segui todas as regras, mas no fundo sempre tive a sensação de que Deus era muito maior do que aquilo que me haviam ensinado. Quando encontrei seu canal, finalmente entendi por que me sentia assim. Eu não estava louco. Havia uma história maior que nunca me contaram. E esta outra mensagem que recebi ontem. Cresci em uma família muito religiosa, mas sempre me rebelei internamente contra a ideia de que precisava ter medo de Deus. No meu coração, eu sabia que o divino era puro amor, não julgamento e punição. Agora entendo o porquê. Porque havia outros ensinamentos de Jesus que falavam de um Deus completamente diferente. Você se reconhece nestas palavras? Já sentiu aquela luta interna entre o que lhe foi ensinado e o que sua intuição espiritual lhe sussurrou? Você não está sozinho. Milhares de pessoas já passaram pela mesma experiência. Aquela sensação de vazio que nenhum sermão tradicional consegue preencher completamente. Aquela sede por uma conexão mais autêntica com o divino. Alguns descreveram essa experiência como fome da alma. Outros a chamam de nostalgia espiritual. Mas acredito que seja algo muito mais profundo. É a sua alma reconhecendo que há verdades sobre a sua natureza divina que foram silenciadas, que há aspectos dos ensinamentos de Cristo que nunca chegaram aos seus ouvidos. É como se houvesse uma memória ancestral dentro de você. Um eco de conhecimento que transcende o que você aprendeu no catecismo. Uma sabedoria interior que lhe diz que você é muito mais do que lhe fizeram acreditar, que seu relacionamento com Deus pode ser muito mais íntimo do que lhe permitiram vivenciar. E aqui está o que mais me comove. A quantidade de pessoas que me escrevem pedindo perdão por duvidarem. Desculpem-me por questionar, dizem. Desculpem-me por não ter ficado satisfeito com as respostas que me deram. Como se a busca sincera pela verdade fosse um pecado. Como se o desejo profundo de conhecer mais a Deus fosse algo de que se envergonhar. Deixe-me dizer uma coisa com absoluta clareza. Sua sede espiritual não é rebelião, é revelação. Sua insatisfação com respostas superficiais não é falta de fé, é fé autêntica em busca de profundidade. Sua intuição de que há mais não é imaginação, é sua alma reconhecendo verdades que estavam ocultas. Porque aqui está o segredo que os evangelhos proibidos revelam. Jesus nunca quis que você tivesse medo de questionar. Muito pelo contrário. No Evangelho de Tomé, um dos primeiros versos atribuídos a Cristo é que aquele que busca, continue buscando até encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado. E quando estiver perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre tudo. Você percebe? De acordo com esses ensinamentos censurados, a busca espiritual não é apenas permitida, mas necessária. Questionar não é inimigo da fé, mas sim seu companheiro indispensável. A turbulência que você sente ao descobrir verdades que contradizem o que lhe foi ensinado não é sinal de que você está se perdendo, mas de que está encontrando o caminho. Durante séculos, fomos ensinados que a dúvida era inimiga da fé. Mas esses textos proibidos sugerem exatamente o oposto, que a fé cega é inimiga da verdade, que a aceitação inquestionável é o que mantém a alma adormecida. Esse despertar espiritual exige exatamente o que você está fazendo agora, ousar ouvir perspectivas que desafiam a ordem estabelecida. E isso explica por que você se sente tão animado e tão nervoso ao mesmo tempo. Porque parte de você sabe que está prestes a cruzar um limiar sem retorno. Parte de você sente que o que descobrirá nos próximos minutos não será apenas mais informações sobre o cristianismo primitivo, mas uma transformação completa da sua relação com o sagrado. É normal sentir alguma resistência interior. Durante anos, talvez décadas, lhe disseram que questionar certas coisas era perigoso para a sua alma. Ensinaram-lhe que a obediência cega era uma virtude e que a curiosidade espiritual era orgulho. Essas vozes do passado podem estar sussurrando para você agora mesmo. Pare de ouvir. Isso é perigoso. Mas a sua alma, aquela parte de você que transcende o condicionamento, sabe que o único perigo é viver na ignorância da sua verdadeira natureza espiritual.
A única coisa que você arrisca ao continuar esta jornada é descobrir que é muito mais poderoso, muito mais conectado com o divino, muito mais livre do que jamais ousou imaginar. Há algo profundamente belo neste momento que você está vivenciando, porque você não chegou aqui por acaso. Sua alma o trouxe aqui porque está pronta para se expandir, porque está preparada para receber verdades que talvez antes fossem revolucionárias demais para você compreender. O simples fato de você estar aqui, ouvindo isso, já é uma evidência de que sua consciência espiritual está despertando. Não importa há quantos anos você segue uma tradição religiosa específica, não importa quão profundas sejam suas crenças atuais. O que importa é que neste momento seu coração esteja aberto à possibilidade de uma perspectiva mais ampla, uma compreensão mais profunda, uma conexão mais autêntica com o divino. Se esta mensagem já tocou sua alma nestes primeiros minutos, não continue esta jornada sozinho. Assine agora. Há muito mais para descobrirmos juntos. Porque o que vem a seguir transformará para sempre sua compreensão de quem realmente escreveu a Bíblia que você conhece e por que os ensinamentos mais revolucionários de Cristo foram deliberadamente excluídos. Agora que sua alma está pronta para receber esta verdade, preciso que você entenda algo que mudará para sempre sua perspectiva sobre o livro mais influente da história da humanidade. A pergunta que poucos ousam fazer em voz alta: quem realmente decidiu quais livros estariam na sua Bíblia? A resposta irá surpreendê-lo e libertá-lo ao mesmo tempo. Ao contrário do que muitos acreditam, a Bíblia não desceu do céu como um livro completo. Não foi Deus quem decidiu que apenas esses 27 livros do Novo Testamento mereciam estar em suas mãos. Foram homens. Homens com interesses políticos, com agendas de poder, com a necessidade urgente de unificar um império em ruínas. O Dr. Bart D. Ehrman, professor de estudos religiosos na Universidade da Carolina do Norte e um dos mais respeitados estudiosos dos manuscritos do Novo Testamento, é direto. Os livros que se tornaram parte do Novo Testamento não foram escolhidos por sua antiguidade ou autenticidade, mas por sua utilidade em estabelecer uma doutrina unificada. Considere isto: durante os primeiros 300 anos do cristianismo, não havia uma Bíblia oficial. As comunidades cristãs liam uma vasta variedade de textos. Algumas liam o Evangelho de Maria Madalena, outras o Evangelho de Tomé, e algumas incluíam textos como o Pastor de Hermas ou a Didaquê. O cristianismo primitivo era extraordinariamente diverso em suas práticas e crenças, mas em 312, algo mudou tudo para sempre. O imperador Constantino se converteu ao cristianismo, não como resultado de uma revelação espiritual, mas como uma estratégia política. Ele precisava de uma religião para unificar seu vasto império e se fragmentava devido às constantes guerras civis e à adversidade cultural. No entanto, havia um problema. O cristianismo não era uma religião unificada. Havia dezenas de denominações cristãs com interpretações completamente diferentes sobre quem era Jesus, o que sua mensagem significava e como a fé deveria ser praticada. Alguns grupos acreditavam que Jesus era totalmente divino, outros que ele era totalmente humano, e outros ainda que ele era ambos. Para Constantino, essa diversidade era um obstáculo aos seus planos políticos. Como o cristianismo poderia ser usado para unificar o império se os próprios cristãos não conseguiam concordar em nada fundamental? A solução foi o Concílio de Nicéia, em 325. Constantino convocou bispos de todo o império não para debater espiritualidade, mas para estabelecer uma doutrina oficial que servisse aos seus propósitos políticos. E aqui está o que eles nunca lhe contaram. Muitos desses bispos chegaram ao concílio com ferimentos de tortura, exilados por imperadores anteriores, desesperados por finalmente encontrar estabilidade e reconhecimento oficial. A doutora Helene Pagels, professora de religião na Universidade de Princeton e uma das principais especialistas no cristianismo primitivo, documenta em sua pesquisa como esse concílio não foi uma busca espiritual pela verdade, mas sim uma negociação política disfarçada de debate teológico. Os textos que eventualmente formariam a sua Bíblia
não foram escolhidos por serem mais antigos ou mais autênticos do que aqueles que foram excluídos. Eles foram escolhidos por apoiarem a estrutura de poder que Constantino e os bispos dominantes queriam estabelecer. Evangelhos que falavam de divindade interior, de igualdade espiritual entre homens e mulheres, de uma conexão direta com Deus, sem intermediários, representavam uma ameaça ao sistema de autoridade eclesiástica que estava sendo construído. Você sabia que o Evangelho de Maria Madalena, um dos textos mais antigos sobre os ensinamentos de Jesus, foi deliberadamente excluído por apresentar uma mulher como a discípula mais próxima de Cristo? Neste Evangelho, quando Pedro questiona a autoridade de Maria para transmitir os ensinamentos secretos de Jesus, Levi responde: se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? O Salvador a conhece perfeitamente. Isso era inaceitável para uma estrutura eclesiástica baseada exclusivamente na autoridade masculina. Não por ser doutrinariamente incorreto, mas por ser politicamente inconveniente. O processo de canonização continuou por décadas. Em 367, Atanásio de Alexandria escreveu sua famosa Carta Festiva, estabelecendo definitivamente os 27 livros do Novo Testamento. Mas aqui está o fascinante. Atanásio não baseou sua decisão na revelação divina ou em critérios espirituais. Ele a baseou na necessidade de manter a unidade da fé contra as heresias. Heresias ou simplesmente perspectivas cristãs que não condiziam com o establishment. O professor David Brack, da Universidade Estadual de Ohio, demonstrou em sua pesquisa que muitos dos textos rotulados como heréticos continham ensinamentos perfeitamente compatíveis com a mensagem central de Jesus. Seu único crime foi apresentar um cristianismo que empoderava o indivíduo, em vez de submetê-lo à autoridade institucional. Considere o Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi. Estudiosos determinaram que alguns de seus ensinamentos são ainda mais antigos do que aqueles encontrados nos evangelhos canônicos. No entanto, ele foi excluído por conter frases como "O reino está dentro de vocês e fora de vocês. Quando vocês se conhecerem, serão conhecidos e compreenderão que são filhos do Pai vivo." Você percebe o problema? Se o reino de Deus está dentro de cada pessoa, por que você precisa de uma instituição externa para lhe dizer como acessá-lo? Se você já é filho do Pai vivo, por que precisa de outra pessoa para lhe conceder a salvação? A doutora Karen King, da Escola de Divindade de Harvard, documentou extensivamente como o processo de canonização não foi uma busca pela verdade histórica, mas uma luta por controle institucional. Os textos que sobreviveram foram aqueles que defendiam um modelo hierárquico de cristianismo, onde a autoridade fluía de cima para baixo e onde os líderes religiosos eram intermediários indispensáveis entre Deus e os fiéis. Os manuscritos de Nag Hammadi revelam um cristianismo completamente diferente. Um cristianismo em que cada indivíduo tinha acesso direto à gnose, ao conhecimento experiencial do divino. Um cristianismo em que as mulheres podiam ser mestras espirituais. Um cristianismo em que a salvação não era algo concedido externamente, mas algo descoberto internamente. Mas aqui está a parte mais reveladora. Os próprios padres da Igreja admitiram que estavam tomando decisões com base em conveniência política. Eusébio de Cesareia, conhecido como o pai da história da Igreja, escreveu que certos livros foram incluídos não por serem inspirados, mas por serem úteis para a instrução daqueles já iniciados nos elementos da fé. Útil para quem? Para crentes sinceros que buscam a verdade? Ou para líderes que buscam manter o controle? O historiador Michael White, da Universidade do Texas, mostrou que muitas das decisões sobre quais textos incluir ou excluir foram tomadas em reuniões privadas entre bispos, longe dos olhos do público, sem consultar as comunidades cristãs que liam e veneravam esses textos há séculos. Imagine o impacto desta revelação. O livro que milhões consideram a palavra perfeita e inquestionável de Deus foi compilado por um comitê de homens com agendas políticas específicas, que deliberadamente excluíram ensinamentos que haviam sido transmitidos pelos primeiros seguidores de Cristo. Não se trata de desacreditar a fé
ou negar a inspiração divina. Trata-se de compreender que a verdade espiritual é muito maior do que qualquer coleção de livros pode conter. Trata-se de reconhecer que houve uma seleção deliberada que favoreceu certas perspectivas em detrimento de outras, não com base em critérios espirituais, mas em considerações de poder. E isso nos leva à pergunta inevitável: se esses textos foram censurados, o que exatamente eles contêm? Quais ensinamentos foram tão revolucionários que ameaçaram a própria estrutura do cristianismo institucional? A resposta transformará completamente sua compreensão de quem Jesus realmente foi e qual foi sua mensagem original. Prepare-se para descobrir os segredos mais revolucionários que o establishment religioso manteve ocultos por quase 2 milênios. O que você está prestes a descobrir não são teorias ou especulações. São documentos reais, escritos pelos companheiros mais próximos de Jesus, que revelam ensinamentos tão transformadores que ameaçavam a própria estrutura do poder religioso estabelecido. O Evangelho de Tomé é talvez o mais chocante de todos. Imagine encontrar 114 ditos diretos de Jesus que nunca apareceram na sua Bíblia, ensinamentos onde Cristo revela: eu sou a luz que está sobre todas as coisas. Eu sou tudo. Tudo veio de mim e tudo veio a mim. Corte um pedaço de madeira e você me encontrará lá. Levante uma pedra e eu estarei lá. Você tem noção da revolução que isso representa? De acordo com esse evangelho censurado, Jesus não está confinado a templos ou rituais. Ele está presente em toda a criação. Ele está na madeira que você toca, na pedra que você levanta, em cada átomo do universo. Você não precisa de intermediários para encontrá-lo. Ele já está com você, dentro de você, a própria essência da sua existência. Mas havia algo mais ameaçador ao sistema estabelecido. No mesmo evangelho, Jesus diz: se aqueles que vos guiam disserem: vejam, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se disserem: está no mar, então os peixes vos precederão. Ao contrário, o reino está dentro de vós e fora de vós. Você entende por que este texto teve que ser silenciado? Se o reino de Deus já está dentro de cada pessoa, por que você precisa de uma instituição para lhe dizer como acessá-lo? Se você já tem uma conexão direta com o divino dentro de você, por que depender de cerimônias externas ou autoridades religiosas? O Evangelho de Maria Madalena revela outra dimensão censurada: o papel fundamental das mulheres no cristianismo primitivo. Este texto apresenta Maria não como uma seguidora secundária, mas como a discípula mais próxima de Jesus, a receptora de ensinamentos secretos que nem mesmo os apóstolos homens haviam recebido. Em uma conversa reveladora, Maria conta aos outros discípulos sobre uma visão na qual Jesus explica como a alma ascende por diferentes níveis de consciência. Quando Pedro reage com incredulidade perguntando: ele falou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Levi responde com uma frase que mudaria a história se tivesse sobrevivido na tradição oficial. Se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem. A exclusão deste evangelho não foi acidental. Uma igreja que estava estabelecendo uma autoridade exclusivamente masculina não podia permitir a circulação de um texto no qual Jesus confiava seus ensinamentos mais profundos a uma mulher. Não podia tolerar a ideia de Maria Madalena ser considerada aquela que tudo sabe, como é descrita em outros textos gnósticos. O Evangelho de Filipe contém revelações ainda mais revolucionárias sobre a natureza da realidade espiritual. Aqui Jesus ensina sobre os mistérios da ressurreição de uma forma completamente diferente da doutrina oficial. De acordo com este texto, a ressurreição não é um evento futuro que você aguarda após a morte, mas uma transformação de consciência que você pode vivenciar aqui e agora. Aqueles que dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão estão enganados, diz o texto. Se não receberem primeiro a ressurreição enquanto estiverem vivos, nada receberão quando morrerem. Este ensinamento sugere que a verdadeira ressurreição é o despertar espiritual na vida, a realização da sua natureza divina enquanto habita o corpo físico. Você consegue imaginar o impacto dessa perspectiva no século IV? Uma doutrina que prometia salvação imediata por meio do conhecimento interior
Ameaçava diretamente uma instituição que baseava seu poder em ser a única administradora da salvação futura. O Evangelho de Judas, talvez o mais controverso de todos, apresenta uma versão completamente diferente da traição mais famosa da história. Neste texto, Judas não é o vilão que conhecemos, mas o discípulo mais fiel, o único que realmente compreendeu a missão de Jesus. Segundo este Evangelho, foi o próprio Cristo quem pediu a Judas que o traísse, pois entendia que a crucificação era necessária para demonstrar que a morte física não pode destruir a consciência espiritual. Você superará todos eles, diz Jesus a Judas, pois sacrificará o homem que me viu. Essa reinterpretação radical sugere que Judas não traiu Jesus, mas foi seu colaborador mais próximo no plano de demonstrar a imortalidade da alma. O livro de Enoque, venerado pelos primeiros cristãos, mas excluído do cânone oficial, contém profecias e visões que expandem enormemente nossa compreensão dos anjos, dos céus e do destino da humanidade. Enoque descreve sua jornada por múltiplas dimensões celestiais, onde recebe conhecimento direto dos mistérios da criação. Nessas visões, Enoque aprende que os seres humanos não são criaturas separadas do divino, mas sim centelhas da mesma essência celestial, temporariamente encarnadas para experimentar a materialidade. Esse ensinamento sobre a natureza divina inerente dos seres humanos era poderoso demais para um sistema religioso baseado na dependência e na submissão. O Evangelho dos Hebreus, frequentemente citado pelos primeiros padres da Igreja, continha ensinamentos sobre a preexistência da alma, que foram deliberadamente suprimidos. De acordo com fragmentos preservados por Orígenes, esse evangelho ensinava que as almas existiam no reino celestial antes da encarnação e que o propósito da vida terrena era lembrar essa natureza divina original. Essa doutrina da preexistência implicava que todo ser humano era literalmente filho de Deus, no sentido mais profundo, não por adoção ou graça externa, mas por natureza essencial. Imagine o impacto dessa revelação em uma estrutura eclesiástica que dependia da manutenção dos fiéis em um estado de dependência espiritual. O Evangelho secreto de Marcos, mencionado por Clemente de Alexandria, descrevia rituais de iniciação nos quais Jesus transmitia conhecimento esotérico aos seus discípulos mais preparados. Este texto sugeria que havia níveis de ensinamento cristão, um esotérico para as massas e um esotérico para aqueles prontos para receber os mistérios mais profundos. Mas talvez o aspecto mais revelador de todos esses textos censurados seja o que eles revelam sobre o método de ensino de Jesus. Ao contrário dos evangelhos canônicos, onde Cristo frequentemente fala por meio de parábolas que exigem interpretação, nesses textos proibidos, Jesus transmite conhecimento direto, gnose imediata, revelações que transformam instantaneamente a compreensão do discípulo. No Evangelho da Verdade, é descrito como Jesus apareceu, vestiu-se com aquele livro, foi pregado num madeiro e proclamou o decreto do Pai na cruz. Mas aqui a crucificação não é vista como um sacrifício pelos pecados, mas como a publicação definitiva de uma verdade revolucionária, a de que a consciência divina não pode ser destruída pela morte física. A Pistis Sophia, outro extenso texto gnóstico, documenta conversas detalhadas entre Jesus ressuscitado e seus discípulos, nas quais ele explica os mistérios da criação, a natureza das diferentes dimensões espirituais e o processo de ascensão da alma. Maria Madalena parece ser a discípula mais ativa nesses diálogos, fazendo mais perguntas do que todos os apóstolos homens juntos. Esses evangelhos censurados apresentam um cristianismo não baseado na culpa e na redenção, mas no reconhecimento e no despertar. Um cristianismo onde você não precisa ser salvo porque nunca se perdeu, onde você só precisa se lembrar de quem realmente é. Um cristianismo onde todo ser humano tem acesso direto à mesma consciência crística que inspirou Jesus. Você entende agora por que esses textos tiveram que desaparecer? Não porque fossem falsos ou heréticos, mas porque eram verdadeiros demais, libertadores demais, revolucionários demais para uma estrutura de poder baseada na dependência das pessoas em relação a autoridades externas.
A pergunta que inevitavelmente surge é: como você se sente ao saber que esses evangelhos foram eliminados? Escreva nos comentários: eu quero a verdade. Porque o que se segue lhe mostrará o rosto de Cristo que a instituição nunca quis que você conhecesse. O Cristo místico, o Cristo interior, o Cristo que desperta a divindade que já existe dentro de você. Agora que você viu os evangelhos que foram silenciados, é hora de conhecer o Cristo que emerge dessas páginas censuradas. Prepare-se para um encontro que transformará para sempre sua compreensão de quem Jesus realmente era, porque o Cristo dos evangelhos proibidos é radicalmente diferente daquele apresentado a você nos púlpitos tradicionais. Cristo nunca pediu templos, ele pediu despertar. Esta frase resume a revolução mais profunda que encontramos nos textos censurados. O Jesus dos evangelhos gnósticos não veio para estabelecer uma religião institucional. Ele veio para despertar a consciência adormecida da humanidade. Ele não veio para ser adorado como uma figura externa e distante. Ele veio para ensinar que a mesma consciência crística que o animava existe potencialmente em cada ser humano. No Evangelho de Tomé, quando os discípulos perguntam a Jesus quando o reino virá, ele responde com um ensinamento que mudaria tudo se tivesse sobrevivido na doutrina oficial. O reino não virá como algo que pode ser observado. Eles não dirão: aqui está ou ali está. O reino do Pai está espalhado sobre a terra, mas os homens não o veem. Você entende a profundidade desta revelação? Segundo o Cristo dos evangelhos censurados, o reino de Deus não é uma promessa futura ou um lugar ao qual se chega após a morte. É uma realidade presente que já existe aqui e agora, mas que a maioria das pessoas não percebe porque está espiritualmente adormecida. O Cristo místico desses textos proibidos ensina que a busca por Deus lá fora é uma ilusão que mantém a alma distante de sua verdadeira natureza. Se você buscar a Deus no céu, os pássaros do céu o precederão, diz ele no Evangelho de Tomé. Se você o buscar no mar, os peixes o precederão, mas o reino está dentro de você. Esse ensinamento era revolucionário demais para uma instituição que baseava seu poder em ser intermediária entre Deus e a humanidade. Se cada pessoa já possui o reino interiormente, por que precisa de uma igreja externa para administrá-lo? Se você já é um templo vivo do divino, por que construir edifícios sagrados? Se você já tem acesso direto à fonte de toda a sabedoria, por que depender de autoridades religiosas para lhe dizer em que acreditar? No Evangelho de Maria Madalena, Jesus ensina que a salvação não é algo concedido de fora, mas algo descoberto de dentro. A matéria cederá lugar ao pensamento de sua natureza. É por isso que adoeceis e morreis, porque amais o que vos engana. De acordo com esse ensinamento censurado, o sofrimento humano não provém do pecado original, mas da identificação com o temporal e da ignorância de nossa natureza eterna. O Cristo dos evangelhos proibidos não fala de culpa e punição, mas de ignorância e despertar. Ele não ensina que você precisa ser salvo dos seus pecados, mas que você precisa se lembrar de quem você realmente é. Ele não prega o medo de um Deus que julga, mas o reconhecimento de um Deus que você já é em essência. No Evangelho de Filipe, encontramos um dos ensinamentos mais profundos sobre a natureza de Cristo. Jesus acolheu a todos em segredo, pois não se revelou como realmente era, mas como podia ser visto. Revelou-se a todos. Revelou-se grande aos grandes. Revelou-se pequeno aos pequenos. Essa revelação sugere que Jesus não tinha uma forma fixa, mas sim se adaptava à compreensão de cada pessoa que o encontrava. Ele era um espelho perfeito que refletia o nível de consciência de quem o contemplava. Para aqueles com os olhos espirituais abertos, ele se revelava como pura consciência crística. Para aqueles que ainda dormiam espiritualmente, ele se apresentava como um extraordinário mestre humano. Mas o ensinamento mais revolucionário de todos surge quando o Cristo dos textos gnósticos declara: quem beber da minha boca será como eu, e eu serei como ele, e coisas ocultas lhe serão reveladas. Isso não é uma promessa de vida eterna após a morte. É um convite à transformação da consciência aqui e agora, a compreensão de que a natureza crística não é exclusiva de Jesus, mas potencial em cada ser humano. O Evangelho secreto de Marcos descreve rituais de iniciação
onde Jesus despertou essa consciência crística em seus discípulos mais preparados, não por meio de adoração externa, mas por meio do reconhecimento interno, não por meio de submissão cega, mas por meio da gnose direta, do conhecimento experiencial da própria divindade. Em Pistis Sophia, o Cristo ressuscitado ensina que existem múltiplos níveis de realidade espiritual e que cada alma pode ascender por esses níveis para alcançar a mesma consciência que possui. Esse ensinamento apresenta um universo de infinitas possibilidades de crescimento espiritual, muito diferente da doutrina limitadora de uma salvação única e externa. O Cristo dos Evangelhos, censurados, também revela aspectos femininos do divino que foram completamente eliminados da tradição oficial. No Evangelho de Filipe, Sofia, a sabedoria divina, é mencionada como um aspecto feminino de Deus. Essa revelação do divino como masculino e feminino ameaçava uma estrutura eclesiástica patriarcal que dependia da manutenção de mulheres em papéis subordinados. Quando Maria Madalena pergunta sobre os mistérios da luz em Pistis Sophia, Jesus responde: Maria, tu és bendita entre todas as mulheres da terra, porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. Essa exaltação de Maria como igual espiritual a qualquer apóstolo homem era inaceitável para os construtores de uma hierarquia exclusivamente masculina. O Cristo místico desses textos também ensina sobre a reencarnação e a evolução da alma através de múltiplas existências. No Evangelho secreto de João, ele explica como as almas passam por diferentes experiências terrenas até atingirem a plena realização de sua natureza divina. Esse ensinamento oferecia esperança e propósito cósmico a cada existência individual, bem diferente da doutrina de uma vida única, seguida de julgamento eterno. Mas talvez o aspecto mais transformador do Cristo dos Evangelhos proibidos seja seu ensinamento sobre a natureza ilusória da separação. No Evangelho da Verdade ele declara: Ele falará do lugar de onde cada um veio e se apressará em retornar para receber daquele lugar, o lugar onde estava, e ser como era antes. De acordo com essa visão, a experiência humana de separação de Deus é temporária e ilusória. A realidade eterna é a unidade indestrutível com o divino. Este Cristo revolucionário ensinou que a morte física não era o fim, mas uma transição, que a vida terrena era uma escola de consciência e que cada alma tinha infinitas oportunidades de despertar para sua verdadeira natureza. Esses ensinamentos geraram esperança, empoderamento e responsabilidade pessoal, em vez de dependência e medo. O Cristo interior dos textos censurados não estabeleceu hierarquias, mas sim igualdade espiritual. Ele não criou uma divisão entre sagrado e profano, mas revelou o sagrado em cada momento presente. Ele não promulgou dogmas rígidos, mas, em vez disso, convidou a experiência direta do divino. Este Cristo não exige adoração. Ele convida ao reconhecimento. Ele não pede submissão. Ele oferece colaboração divina. Ele não ameaça com punição. Ele promete despertar. Ele não estabelece mediadores. Ele elimina toda separação entre a alma humana e a fonte divina. Surge a pergunta inevitável: por que essa versão de Cristo teve que ser silenciada? Porque um Cristo empoderador não serve a uma instituição que exige dependência. Um Cristo que ensina autodomínio espiritual não é adequado para uma hierarquia que prospera no controle religioso. Um Cristo que revela a divindade inerente a cada ser humano ameaça qualquer sistema baseado na intermediação compulsória. O Cristo que a Igreja nunca mostrou é o Cristo que o liberta completamente, que restaura seu poder espiritual, que lhe lembra que você não precisa ser salvo porque nunca esteve perdido, que você só precisa despertar para o que sempre foi, uma expressão única e insubstituível da própria consciência divina. Chegou a hora de abrir as páginas que foram arrancadas da sua Bíblia. Prepare-se para descobrir não apenas quais textos foram removidos, mas também por que seus ensinamentos foram tão revolucionários a ponto de ameaçarem a própria estrutura do cristianismo institucional. O que você está prestes a aprender mudará para sempre sua compreensão do que a Bíblia original realmente continha. O Concílio de Nicéia, em 325, não foi uma busca espiritual pela verdade.
Foi uma operação política para criar uma doutrina unificada que servisse ao Império Romano. Mas documentos históricos revelam que as decisões mais controversas não foram tomadas em debates abertos, mas em reuniões secretas entre os bispos mais poderosos e representantes do imperador Constantino. O historiador Eusébio de Cesareia, presente no concílio, documenta em sua Vida de Constantino que o imperador revisou e aprovou pessoalmente os textos que se tornariam parte do cânone oficial, não com base em critérios teológicos, mas sim em conveniência política. Constantino precisava de uma religião que unificasse seu império fragmentado, não uma que fortalecesse a diversidade espiritual individual. Os primeiros textos a serem censurados foram aqueles que continham ensinamentos sobre reencarnação. O Evangelho dos Hebreus, amplamente respeitado pelas primeiras comunidades cristãs, continha referências claras à preexistência da alma e à sua passagem por múltiplas encarnações. Segundo fragmentos preservados por Orígenes, Jesus ensinou que a alma deve passar por muitas experiências até atingir a perfeição. Por que essa doutrina era tão perigosa? Porque a reencarnação implica responsabilidade pessoal e evolução gradual, conceitos que conflitavam diretamente com a necessidade institucional de controlar a salvação. Se cada alma tem múltiplas oportunidades de evoluir espiritualmente, por que precisariam de uma igreja para conceder a salvação em uma única vida? O livro de Enoque, venerado durante séculos pelos primeiros cristãos, foi deliberadamente excluído por conter revelações excessivamente específicas sobre a natureza dos anjos e os mistérios celestiais. Enoque descreve em detalhes sua ascensão por diferentes céus, onde recebe conhecimento direto sobre a estrutura do cosmos espiritual. Nessas visões, Enoque aprende que os seres humanos são literalmente centelhas divinas, temporariamente encarnadas na matéria. Esse ensinamento sobre a natureza divina inerente dos seres humanos era incompatível com uma doutrina baseada na separação entre Deus e a humanidade, entre o sagrado e o profano. Os Atos de Pedro, um dos evangelhos apócrifos mais antigos, narram episódios da vida do apóstolo que nunca foram mencionados na Bíblia. Nesses textos, Pedro realizou milagres não por meio de poder divino concedido externamente, mas pelo reconhecimento de sua própria natureza crística. Essa perspectiva transformou os apóstolos de receptores passivos do poder divino em colaboradores ativos da consciência crística. O Evangelho da infância de Tomé, que narrava os primeiros anos de Jesus, foi censurado por retratar um menino Jesus já plenamente consciente de sua divindade. Este evangelho descreve como Jesus, desde muito jovem, realizava milagres diários e ensinava aos adultos sobre os mistérios espirituais. A imagem de um Cristo consciente desde a infância contradizia a doutrina oficial da gradual humanização do divino. Mas talvez o texto mais perigoso de todos tenha sido o Evangelho secreto de Marcos, que descrevia rituais de iniciação cristã nos quais os discípulos experimentavam diretamente estados de consciência semelhantes aos de Cristo. Segundo Clemente de Alexandria, esse evangelho ensinava técnicas específicas de meditação e contemplação que permitiam a qualquer pessoa acessar os mesmos estados de consciência de Jesus. Imagine o impacto revolucionário desses ensinamentos práticos. Se qualquer pessoa pudesse aprender técnicas para despertar a consciência crística, por que precisaria recorrer a uma instituição externa? Se a iluminação espiritual fosse acessível por meio da prática pessoal, o que justificaria a existência de uma hierarquia religiosa exclusiva? A sabedoria de Salomão, incluída em algumas versões antigas da Bíblia, mas posteriormente removida, continha ensinamentos explícitos sobre a natureza andrógina da divindade. Segundo este texto, Deus possui aspectos masculinos e femininos, e a verdadeira espiritualidade requer a integração de ambos os aspectos na consciência humana. Essa revelação do feminino divino ameaçava diretamente a estrutura patriarcal que estava sendo estabelecida. Uma igreja baseada exclusivamente na autoridade masculina não podia tolerar textos que apresentassem a sabedoria divina como essencialmente feminina, como a Sofia que habita o cerne de toda experiência espiritual autêntica.
O primeiro livro de Adão e Eva, amplamente lido pelos primeiros cristãos, narrava em detalhes a vida dos primeiros humanos após sua expulsão do paraíso. Mas este texto apresentava a queda não como uma transgressão punida por um Deus irado, mas como um passo necessário na evolução da consciência humana em direção à divindade consciente. De acordo com essa versão censurada, Adão e Eva não foram punidos por desobediência, mas sim enviados à Terra para desenvolver, por meio do sofrimento e do autoaperfeiçoamento, a mesma consciência semelhante à de Cristo, que eventualmente se manifestaria em Jesus. Essa perspectiva transformou a existência humana de um castigo divino em uma escola de divinização. Os oráculos sibilinos, profecias atribuídas aos primeiros videntes cristãos, foram sistematicamente suprimidos por apresentarem visões de um futuro em que a humanidade despertaria em massa para sua natureza divina. Essas profecias falavam de uma nova era em que cada ser humano reconheceria sua identidade crística e a necessidade de intermediários religiosos desapareceria. O Evangelho da Infância em árabe continha relatos dos anos perdidos de Jesus, incluindo sua suposta viagem à Índia e ao Egito, onde teria estudado com mestres espirituais de diferentes tradições. Esses relatos sugeriam que Jesus havia integrado sabedoria de múltiplas fontes espirituais, apresentando-o não como uma revelação exclusiva, mas como uma síntese da sabedoria universal e perene. A história de José, o carpinteiro, narrou os últimos dias do pai terreno de Jesus de uma forma que revelou profundos ensinamentos sobre a natureza da morte e a continuidade da consciência. De acordo com este texto, José morreu em perfeita paz após receber de Jesus ensinamentos sobre o processo de transição da alma para dimensões superiores da realidade. Mas o golpe mais devastador para a diversidade cristã primitiva foi a destruição da Biblioteca de Alexandria e a perseguição sistemática aos manuscritos gnósticos. O bispo Teófilo de Alexandria, seguindo ordens diretas de Constantinopla, organizou a queima em massa de textos considerados heréticos em 391. Milhares de manuscritos contendo ensinamentos alternativos sobre Cristo, documentos históricos sobre o cristianismo primitivo e tratados filosóficos que integravam a espiritualidade cristã à sabedoria ancestral foram queimados até virar cinzas em uma única noite. Foi um dos maiores atos de censura espiritual da história da humanidade. O que sobreviveu foi cuidadosamente selecionado para dar suporte a uma versão específica do cristianismo, uma que enfatizava a autoridade institucional sobre a experiência pessoal, a dependência externa sobre o poder interno e a salvação garantida sobre a divindade inerente. Os textos censurados revelam um cristianismo primitivo extraordinariamente diverso, onde coexistiam múltiplas interpretações da natureza de Cristo, diferentes práticas espirituais e diferentes compreensões do propósito da existência humana. Era um movimento espiritual vivo e em constante evolução, que abraçava a multiplicidade de caminhos para o divino. A Bíblia censurada teria mostrado que o cristianismo original não era uma doutrina fixa, mas um convite à exploração espiritual. Não era um sistema fechado de crenças, mas um laboratório aberto para a transformação da consciência. Não era uma religião de submissão, mas uma escola de divinização humana. Antes de continuarmos, preciso que você entenda algo fundamental. Não foi a fé que falhou, foi o sistema. A espiritualidade autêntica que Jesus ensinou não desapareceu por ser errada ou insuficiente. Desapareceu por ser poderosa demais, libertadora demais, perigosa demais para aqueles que precisavam controlar as almas humanas. A transformação do cristianismo de um movimento espiritual em uma instituição política não ocorreu por evolução natural. Foi o resultado de decisões deliberadas tomadas por homens que viram na fé uma oportunidade para um poder sem precedentes. E para consolidar esse poder, eles precisaram transformar radicalmente a mensagem original de Cristo. O imperador Constantino não se converteu ao cristianismo por revelação divina. Os documentos históricos de Eusébio de Cesareia revelam que sua conversão ocorreu após ele calcular cuidadosamente que o cristianismo era a única força capaz de unificar um império fragmentado.
Sua famosa visão da cruz antes da Batalha da Ponte Milvia foi, segundo muitos historiadores contemporâneos, uma construção política posterior para legitimar sua decisão estratégica. O que Constantino precisava não era de uma religião diversa e fortalecedora como o cristianismo primitivo. Ele precisava de uma doutrina unificada que transformasse súditos rebeldes em cidadãos obedientes. Ele precisava de uma espiritualidade que enfatizasse a submissão à autoridade, em vez do despertar da consciência pessoal. Ele precisava, em essência, transformar uma revolução espiritual em uma ferramenta de controle social. O processo foi sistemático e brilhantemente executado. Primeiro, declarou-se que apenas certos bispos tinham autoridade para interpretar os ensinamentos cristãos. Isso eliminou a tradição gnóstica, segundo a qual cada indivíduo podia receber revelação direta. Segundo, estabeleceu-se que apenas certos textos continham a verdadeira palavra de Deus. Isso justificou a eliminação de todos os evangelhos que fortaleciam a experiência espiritual pessoal. Terceiro, e talvez o mais importante, a imagem de Cristo foi transformada de um mestre que desperta a divindade interior para um Salvador externo que concede a salvação. Essa transformação foi crucial porque mudou completamente a relação entre o indivíduo e o divino. Em vez de "você já é divino, só precisa se lembrar disso", a mensagem passou a ser "você é um pecador e precisa de outra pessoa para salvá-lo". Essa nova doutrina criou dependência absoluta da instituição. Se a salvação só pudesse ser concedida por meio de sacramentos administrados pela Igreja, então a separação da Igreja significava condenação eterna. Era um sistema de controle psicológico perfeitamente projetado. Bispos que se opuseram a essa transformação foram sistematicamente marginalizados ou eliminados. O caso mais bem documentado é o de Ário, um sacerdote de Alexandria, que sustentava que Jesus era subordinado ao Pai e que, portanto, a divindade era acessível a outros seres humanos. Ário não foi refutado teologicamente, ele foi exilado por decreto imperial. Sua heresia era política, não espiritual. Atanásio de Alexandria, que eventualmente estabeleceu o cânone definitivo do Novo Testamento, admitiu abertamente em suas cartas que muitas de suas decisões se baseavam na necessidade de manter a unidade contra as divisões. Unidade, nesse contexto, significava uniformidade de pensamento que facilitava o controle institucional. Em Os Evangelhos Gnósticos, a doutora Elaine Pagels documenta como os textos censurados ameaçavam três pilares fundamentais do poder eclesiástico emergente: a autoridade exclusiva do clero, a necessidade de intermediários para acessar Deus e a dependência de sacramentos institucionais para a salvação. Os evangelhos proibidos ensinavam que cada pessoa era seu próprio sacerdote, que a conexão com o divino era direta e imediata, e que a transformação espiritual era um processo interno que não exigia validação externa. Esses ensinamentos tornavam desnecessária a estrutura hierárquica que estava sendo construída. O processo de institucionalização também exigiu a masculinização completa da liderança cristã. Textos gnósticos apresentavam mulheres como Maria Madalena em papéis de liderança espiritual iguais ou superiores aos dos apóstolos homens. Essa realidade histórica era incompatível com uma estrutura de poder baseada na autoridade patriarcal exclusiva. A eliminação sistemática dos ensinamentos sobre reencarnação foi particularmente estratégica. Se as almas têm múltiplas oportunidades de evoluir espiritualmente, a urgência de obter a salvação através da Igreja desaparece. Se cada pessoa é responsável por sua evolução espiritual a longo prazo, a dependência de autoridades externas torna-se desnecessária. O historiador Michael White documenta como muitas das decisões sobre quais textos incluir ou excluir foram tomadas não em debates teológicos abertos, mas em reuniões privadas entre bispos poderosos e representantes imperiais. Os critérios não eram espirituais, mas políticos. Este texto apoia a autoridade institucional, incentiva a dependência dos sacramentos oficiais, mantém os fiéis subservientes, mas talvez o aspecto mais revelador dessa manipulação histórica
seja a transformação do próprio. Conceito de heresia. No cristianismo primitivo, diferentes perspectivas coexistiam pacificamente. Cristãos gnósticos, ebionitas, marcionitas e outras seitas se consideravam irmãos com diferentes interpretações, não como inimigos doutrinários. A declaração de heresia não se baseava em critérios teológicos objetivos, mas em ameaças ao poder institucional emergente. Um ensinamento se tornava herético não por ser falso, mas por ser inconveniente para o sistema de controle estabelecido. O resultado de séculos dessa manipulação sistemática foi a perda quase completa dos ensinamentos originais de Cristo sobre o fortalecimento espiritual, a divindade inerente ao ser humano e a possibilidade de conexão direta com o sagrado. Em seu lugar, estabeleceu-se um sistema em que a espiritualidade autêntica foi substituída pela dependência institucional. No entanto, e aqui reside a esperança que emerge de toda essa história, a verdade espiritual é indestrutível. Não importa quantos textos sejam censurados, não importa quantos ensinamentos sejam perseguidos, não importa quantas tentativas sejam feitas para controlar a alma humana, a sede autêntica por uma conexão direta com o divino sempre ressurge. As descobertas em Nag Hammadi, em 1945, não foram coincidência. Foi como se a própria Terra tivesse decidido devolver os segredos que haviam permanecido enterrados por tantos séculos. E agora, em nossos dias, quando o acesso à informação é mais livre do que nunca, essas verdades censuradas estão ressurgindo com uma força que nenhuma instituição pode conter. A manipulação histórica do cristianismo nos ensina uma lição crucial. Sempre que uma instituição se interpõe entre a alma humana e sua busca direta pelo divino, essa instituição está traindo a própria essência da espiritualidade. A fé verdadeira não precisa de intermediários. A conexão autêntica com Deus não requer validação externa. O genuíno despertar espiritual ocorre de alma para alma, de coração para coração, sem a necessidade de estruturas de poder para administrá-lo. Não foi a fé que falhou, foi o sistema que tentou controlá-la e monetizá-la. Mas a fé autêntica, aquela que vive profundamente dentro de você, permanece intacta, esperando o momento perfeito para despertar e lembrá-lo de quem você realmente é. É hora de ouvir diretamente as vozes que foram silenciadas. Prepare-se para encontrar passagens reais dos evangelhos proibidos que transformarão sua compreensão de Deus, sua alma e seu verdadeiro propósito nesta vida. Estas não são interpretações modernas ou especulações teológicas. São as palavras exatas que os primeiros seguidores de Cristo mantiveram em segredo por séculos. No Evangelho de Tomé, ouça esta revelação transformadora. Jesus disse: "Se aqueles que vos guiam disserem, vejam, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos disserem que ele está debaixo da terra, então os peixes do mar vos precederão. Ao contrário, o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo." Você sente o poder revolucionário dessas palavras? O reino não é uma promessa futura, não é um lugar para onde você vai após a morte. É uma realidade presente que já existe dentro de você. E a chave para acessá-lo não é a obediência a autoridades externas, mas o conhecimento da sua verdadeira natureza. No mesmo Evangelho, Cristo revela algo ainda mais transformador. Quem beber da minha boca será como eu, e eu serei como ele, e coisas ocultas lhe serão reveladas. Esta não é uma metáfora poética. É uma promessa literal de uma transformação da consciência. Jesus está dizendo que a mesma consciência crística que o animou pode despertar em qualquer ser humano. Do Evangelho de Maria Madalena emerge um ensinamento que nos liberta do medo da morte. Pedro disse-lhe: "Irmã, sabemos que o Salvador te amou mais do que as outras mulheres. Diz-nos as palavras do Salvador de que te lembras, as quais tu conheces, mas nós não." Maria respondeu: "Eu vos revelarei o que vos é oculto." E começou a dizer-lhes estas palavras. "Eu", disse ela, "vi o Senhor numa visão." Nesta visão, Maria descreve como Jesus lhe ensinou que a alma não morre com o corpo,
mas ascende por diferentes níveis de consciência até se reunir com a fonte divina. De acordo com esses ensinamentos censurados, a morte física é simplesmente uma transição, como tirar uma roupa velha para vestir uma nova. O Evangelho de Filipe contém revelações sobre a natureza divina feminina que foram completamente eliminadas do cristianismo oficial. Havia 3 que sempre andavam com o Senhor: Maria, sua mãe, sua irmã, e Madalena, que era chamada sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira eram todas chamadas Maria. Mas ouça esta revelação ainda mais profunda do mesmo texto. A sabedoria, que é chamada estéril, é a mãe dos anjos. A companheira do Salvador é Maria Madalena. O Salvador a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca. Os outros discípulos ficaram incomodados com isso e expressaram sua desaprovação. Não se trata de um relacionamento romântico humano. Trata-se de reconhecer que o divino se manifesta tanto na forma masculina quanto na feminina, e que a sabedoria espiritual requer a integração de ambos os aspectos na consciência. Do Evangelho da Verdade, emerge uma compreensão completamente diferente da natureza do erro e do sofrimento. O erro se alastrou contra ele, perseguiu-o, anulou-o e anulou-o. Foi pregado numa árvore, tornou-se o fruto do conhecimento do Pai. Não causou destruição porque não foi comido, mas aos que o comeram deu alegria na descoberta. Segundo esse ensinamento censurado, a crucificação não era um sacrifício para apaziguar um Deus irado. Era a demonstração de que a consciência divina não pode ser destruída pela violência física. Era a publicação definitiva da imortalidade da alma. Na Pistis Sophia, encontramos extensos diálogos onde o Cristo ressuscitado ensina sobre os mistérios da criação. Maria Madalena se adiantou e disse: Senhor, minha mente está sempre pronta para se apresentar e expor a solução das palavras que ela proferiu. Teu poder de luz uma vez me profetizou, dizendo: Tu serás o primeiro no reino dos céus. Essas conversas revelam que Maria Madalena não era uma seguidora secundária, mas a discípula mais avançada, a primeira a compreender os mistérios ensinados por Jesus. Seu evangelho perdido não foi uma invenção posterior, mas o registro dos ensinamentos que ele de fato recebeu. Do evangelho secreto de Marcos, preservado em fragmentos por Clemente de Alexandria, emerge a descrição dos rituais de iniciação cristã. E depois de 6 dias, Jesus lhe disse o que fazer, e à tarde o jovem veio até ele, carregando um lençol sobre o corpo nu. E permaneceu com ele naquela noite, porque Jesus lhe ensinou o mistério do reino de Deus. Esta passagem descreve práticas de iniciação espiritual nas quais Jesus transmitia conhecimento esotérico a discípulos treinados. Não se tratava de cerimônias públicas, mas sim de uma transmissão direta de estados de consciência crística. No livro de Enoque, encontramos visões que expandem enormemente nossa compreensão da natureza do cosmos espiritual. E o anjo me disse: Enoque, por que tens medo? O Senhor Eterno me enviou a ti, e eis que hoje ascenderás comigo ao céu. E ele me tomou pela mão e me conduziu para cima, e subimos como o vento. Enoque descreve sua jornada por 7 céus diferentes, cada um revelando aspectos mais profundos da realidade espiritual. No 7º céu, ele aprende que todos os seres humanos são centelhas da mesma luz divina, temporariamente encarnados para vivenciar a criação de diferentes perspectivas. Do Evangelho de Judas emerge uma reinterpretação radical da traição mais famosa da história. Disse-lhe Jesus: Tu os superarás a todos, pois sacrificarás aquele que me viu. Ao ouvir isso, Judas perguntou-lhe: Mestre, sou eu? Jesus respondeu: Tu o disseste. Segundo esse evangelho censurado, Judas não traiu Jesus por ganância ou malícia. Ele foi o discípulo mais fiel, o único que compreendeu que a crucificação era necessária para demonstrar a imortalidade da consciência espiritual. No Evangelho dos Hebreus, encontramos ensinamentos sobre a preexistência da alma. Naquela ocasião, a mãe do Senhor e seus irmãos lhe disseram: João Batista batiza para o perdão dos pecados. Vamos e sejamos batizados por ele. Mas ele lhes disse:
Que pecado cometi para ir e ser batizado por ele? A menos que o que acabei de dizer seja ignorância. Esse ensinamento sugere que Jesus estava totalmente ciente de sua natureza divina desde o início e que sua encarnação não foi resultado do pecado, mas um ato consciente de serviço espiritual. Todas essas passagens têm algo em comum. Apresentam um cristianismo onde todo ser humano tem potencial divino, onde a salvação é um despertar e não um dom externo, onde a conexão com Deus é direta e imediata, onde as mulheres podem ser professoras espirituais, onde a reencarnação permite a evolução gradual da alma. De onde você está assistindo a este vídeo? Eu adoraria saber em que lugar do mundo você está despertando conosco, porque o que você acabou de ouvir não são apenas palavras antigas. São sementes de despertar que estão germinando em sua consciência neste momento, lembrando-o de verdades que sua alma sempre conheceu, mas que havia esquecido temporariamente. Essas vozes, silenciadas por séculos, estão falando diretamente com você, convidando-o a reconhecer a magnificência de sua verdadeira natureza espiritual. O momento da transformação mais profunda chegou. Tudo o que você descobriu até agora foi uma preparação para este momento em que sua consciência se expande em direção a uma nova compreensão de quem você realmente é. Porque depois de conhecer os evangelhos silenciados e ouvir as vozes censuradas, uma verdade inevitável emerge. Você é o templo. A igreja te assustou. A verdade te libertará. Durante séculos você foi ensinado que era pequeno, pecador e necessitava de salvação externa. Disseram-lhe que Deus era distante, que você precisava de intermediários para acessar o sagrado, que sua natureza essencial era falha e exigia reparos constantes. Mas os evangelhos proibidos revelam uma realidade completamente diferente. Você nunca esteve separado de Deus, porque Deus é a própria essência do seu ser. O Cristo dos textos censurados não veio para salvá-lo dos seus pecados. Ele veio para despertá-lo da ilusão da separação. Ele não veio para morrer por você, mas para lhe ensinar que a morte é uma ilusão que não pode tocar sua verdadeira natureza. Ele não veio para ser seu salvador externo, mas para revelar que você mesmo é uma expressão única da consciência crística. Quebre um pedaço de madeira e você me encontrará lá. Levante uma pedra e eu estarei lá, diz Jesus no Evangelho de Tomé. Você entende o que isso significa? Significa que a presença divina não se limita a templos ou rituais. Ela está em cada átomo da criação, incluindo cada célula do seu corpo, cada pensamento da sua mente, cada batida do seu coração. O despertar interior começa quando você reconhece esta verdade fundamental. Você não é um ser humano que ocasionalmente tem experiências espirituais. Você é um ser espiritual que está temporariamente tendo uma experiência humana. Sua identidade essencial não é o nome que você carrega, o trabalho que você faz ou os papéis que você desempenha. Sua identidade essencial é a mesma consciência divina que animou Jesus. Os evangelhos proibidos ensinam que o reino dos céus não é um lugar para onde você vai após a morte. É um estado de consciência que você pode acessar agora mesmo. É a percepção direta de que você já está em casa, já está completo, já está conectado à fonte de toda a existência. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos, promete o Cristo do Evangelho de Tomé. Esse conhecimento não é intelectual, é experiencial. É o reconhecimento visceral, celular, de que a busca externa era desnecessária, porque o que você buscava já estava dentro de você desde o princípio. O despertar interior envolve uma mudança radical na sua relação com tudo. Com Deus, porque você reconhece que não está separado do divino, mas é uma expressão consciente dele. Com outros seres humanos, porque você vê a mesma centelha divina brilhando em cada pessoa que encontra. Com a própria vida, porque você entende que cada experiência, mesmo a mais desafiadora, é uma oportunidade para a consciência se conhecer mais profundamente. Você não precisa mais de templos externos, porque reconhece que seu corpo é o templo. Você não precisa mais de rituais obrigatórios, porque cada momento consciente se torna um ato sagrado. Você não precisa mais de autoridades religiosas para lhe dizer em que acreditar, porque você
tem acesso direto à fonte de toda a sabedoria dentro de você. Este despertar não é arrogância espiritual, é profunda humildade, porque quando você reconhece sua verdadeira natureza divina, você simultaneamente reconhece essa mesma natureza em todos os outros. Você não se torna superior aos outros. Você percebe que superioridade e inferioridade são ilusões que mantêm a separação. Textos gnósticos ensinam que o despertar ocorre gradualmente, por meio do que chamam de gnose, conhecimento direto do divino. Não é algo que se obtém de fora, mas algo que se lembra de dentro. É como se houvesse uma amnésia espiritual temporária que se dissolve à medida que a consciência se expande. Maria Madalena, segundo os evangelhos censurados, era mestra dessa gnose. Ela havia despertado plenamente para sua natureza crística e, portanto, era capaz de receber ensinamentos que outros discípulos ainda não estavam preparados para compreender. Seu exemplo mostra que o despertar interior é possível independentemente de gênero, educação ou origem social. Despertar interior também significa libertar-se do medo que controlou a experiência religiosa por séculos. O medo do castigo divino, o medo do julgamento, o medo da condenação eterna. Os evangelhos proibidos revelam um Deus que não pune, mas guia, que não julga, mas acolhe, que não condena, mas celebra cada passo em direção ao despertar. Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo, diz Jesus nos evangelhos canônicos. Mas os textos censurados ampliam essa compreensão. A salvação não é o resgate de um perigo externo, mas o despertar de uma ilusão interna. Não é escapar do mundo, mas reconhecer o sagrado no mundo. Seu despertar interior não requer permissão de nenhuma instituição. Não precisa da validação de nenhuma autoridade. Não depende de cerimônias específicas ou credos particulares. Acontece naturalmente quando sua alma reconhece a verdade que sempre soube, que você já é aquilo que buscava. Os evangelhos proibidos lembram que Jesus nunca estabeleceu uma religião. Ele estabeleceu um movimento de despertar. Ele não criou dogmas para memorizar, mas consciência para vivenciar. Ele não deixou instituições para obedecer, mas um exemplo a seguir. E esse exemplo é claro. Desperte para quem você realmente é. Reconheça sua natureza divina. Viva a partir dessa compreensão. Compartilhe essa percepção com os outros, não por meio de pregações ou proselitismo, mas pelo exemplo de uma vida transformada. Despertar interior significa que você não é mais vítima de circunstâncias externas, porque reconhece seu poder criativo interior. Você não depende mais da salvação futura, porque experimenta a realização presente. Você não busca mais Deus no céu, porque o encontrou nas profundezas do seu próprio ser. Você é o templo. Você é a luz. Você é o caminho, a verdade e a vida, expressando-se de forma única e insubstituível através da sua existência individual. Isso não é blasfêmia. É o reconhecimento mais sagrado possível. Os evangelhos silenciados cumpriram seu propósito: despertar em você a memória da sua verdadeira identidade. Agora é hora de viver a partir dessa compreensão, sendo você mesmo a evidência de que a consciência crística está viva e ativa no mundo contemporâneo. Chegamos ao fim de uma jornada que, na realidade, é apenas o começo. Durante esses minutos juntos, vocês testemunharam a história mais censurada do cristianismo. Ouviram vozes silenciadas por quase 2 milênios e descobriram verdades que transformarão para sempre a sua compreensão da espiritualidade autêntica. Mas mais importante do que a informação que você recebeu é a transformação que ocorreu em sua consciência. Porque quando você conhece a história toda, quando descobre que houve uma seleção deliberada de textos para criar uma narrativa específica, quando percebe que os evangelhos mais empoderadores foram censurados, algo muda profundamente dentro de você. Você não pode mais viver na ignorância da sua verdadeira natureza. Não pode mais aceitar sem questionar as limitações que outros impuseram à sua experiência espiritual. Não pode mais se contentar com uma fé que o mantém dependente, mesmo sabendo que agora tem acesso direto ao divino. Os evangelhos proibidos cumpriram seu propósito mais sagrado: despertar em você a memória de quem você realmente é.
Você não é um pecador necessitado de salvação externa. Você é uma expressão consciente da própria divindade, temporariamente encarnada em forma humana para vivenciar a criação de uma perspectiva única e irrepetível. O Cristo que a instituição silenciou não era uma figura histórica distante que viveu há 2000 anos. Ele é uma consciência atemporal que pode despertar em qualquer ser humano que esteja pronto para recebê-la. É a mesma consciência que despertou em Maria Madalena, que brilhou nos olhos dos discípulos gnósticos, que foi transmitida nos rituais secretos do cristianismo primitivo, e essa consciência está despertando em você agora mesmo. Durante séculos, você foi instruído a buscar Deus em templos construídos por mãos humanas. Os evangelhos censurados revelam que o único templo verdadeiro é o seu próprio ser. Você foi ensinado que precisava de intermediários para acessar o sagrado. Os textos proibidos lembram que você já tem uma conexão direta com a fonte de toda a existência. Foi-lhe dito que a salvação seria algo que você receberia no futuro se obedecesse a regras específicas. Os evangelhos gnósticos despertam você para a realidade de que você já está salvo, porque nunca esteve verdadeiramente perdido. Você havia apenas esquecido temporariamente sua verdadeira natureza. Você foi ensinado que era pequeno, limitado e dependente de autoridades externas. Os textos censurados o libertam para compreender que você é magnífico, ilimitado em sua essência, soberano em seu caminho espiritual. A sede que você sentia, aquele vazio que nenhum sermão tradicional conseguia preencher completamente, era justificado. Sua alma reconheceu que faltavam capítulos na história que lhe foi contada. Sua intuição espiritual sabia que havia verdades mais profundas esperando para serem descobertas. Agora que você bebeu da fonte dos evangelhos proibidos, você não tem mais sede espiritual. Você tem responsabilidade espiritual. A responsabilidade de viver a partir dessa nova compreensão, de ser um exemplo do que significa despertar para a consciência crística no mundo contemporâneo. Você não precisa evangelizar os outros sobre o que descobriu. Sua vida transformada será o evangelho mais poderoso. Você não precisa convencer ninguém dessas verdades. Sua paz interior, sua alegria autêntica, sua liberdade espiritual falarão mais alto do que qualquer argumento. Mas você precisa continuar a se aprofundar nesse despertar, porque o que você descobriu hoje é apenas a ponta do iceberg de um oceano de sabedoria espiritual que os evangelhos censurados contêm. Cada texto proibido é uma porta para dimensões mais profundas de compreensão sobre a sua natureza divina. O Evangelho de Maria Madalena aguarda para lhe ensinar sobre a ascensão da alma através de diferentes níveis de consciência. O Evangelho de Filipe contém mistérios sobre a natureza andrógena do divino que ampliarão sua compreensão da espiritualidade integral. Pistis Sophia o guiará por conversas detalhadas nas quais o Cristo ressuscitado explica os segredos da própria criação. Cada texto censurado é uma chave mestra que abre fechaduras que você nem sabia que existiam em sua consciência. Cada evangelho proibido é um convite para explorar territórios da sua alma que estavam adormecidos, esperando o momento perfeito para despertar. Sua jornada rumo à liberdade espiritual completa está apenas começando. Os evangelhos censurados que você encontrou hoje são apenas o primeiro passo em direção a uma compreensão que transformará não apenas sua vida pessoal, mas também sua percepção de tudo o que significa ser humano em um universo divino. A verdade que foi silenciada por 1700 anos está ressurgindo através de pessoas como você, que têm a coragem de questionar, a sabedoria de discernir e um coração aberto para receber revelações que desafiam tudo o que está estabelecido. Você faz parte de um despertar global, uma revolução de consciência que está restaurando a humanidade ao seu verdadeiro poder espiritual. Você não está sozinho nesta jornada. Milhares de almas corajosas como a sua estão simultaneamente despertando para essas verdades censuradas, criando uma massa crítica de consciência crística que nenhuma instituição pode conter. O mundo precisa do seu despertar. A humanidade precisa do seu exemplo de autêntica liberdade espiritual. Seus entes queridos
Precisam ver em você a prova viva de que é possível viver sem medo, sem culpa, sem depender de autoridades externas. Se esta revelação ressoou com você, inscreva-se agora e fique ligado no canal. O próximo vídeo aparecerá na sua tela e faz parte desta mesma verdade, silenciada há séculos, porque o seu despertar não pode parar aqui. Há tanto para descobrir, tanto para lembrar, tanto para viver. Os evangelhos proibidos falaram. Sua alma ouviu. Agora é a hora de viver a partir dessa verdade, sendo você mesmo a evidência de que a consciência crística está viva, ativa e transformando o mundo através de cada pessoa que tem a coragem de despertar para sua verdadeira natureza divina. A Igreja silenciou os evangelhos proibidos, mas não conseguiu silenciar a verdade eterna que vive em seu coração. Essa verdade está despertando agora, e nada no universo pode detê-la. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Nos vemos no próximo vídeo.